A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, estamos aqui felizes e vamos meditar na palavra do Senhor. Deus vai nos edificar. Enquanto estamos ouvindo essa palavra, toda doença vai ser destruída, problema financeiro, na família, mas principalmente aquilo que na nossa alma, precisa de restauração, A gente vai começar aqui em Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, tá bom? O Chico tá dando o seu barulhinho aí, mas ele é parte da família também. Romanos 5, 1 e 2. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de praticar da glória de Deus. Amém? Então, meus amados irmãos, todos nós temos a oportunidade de melhorar. É de glória em glória, de fé em fé. Mas é muito importante entender que esse começo nos conecta a Deus. Olha, eu posso amar mais a Deus? Sim. A minha fé pode melhorar muito? Pode. Mas a minha fé inicial me conecta a Deus e Deus me conecta a mim. Ou seja, a fé que a pessoa tem quando ela recebe Jesus é o suficiente para Deus ouvir, salvar e perdoar essa pessoa. É muito importante que a pessoa no grau 1, ela não se acomode. Ela quer avançar, ela quer ser transformada. Mas a pessoa no grau 1, ela está salva, Deus pode ouvi-la, curá-la, libertá-la. Não há empecilho. Porque senão a pessoa pensa assim, quando melhorar, aí Deus vai me prosperar. Aí quando eu estiver muito cheio de Espírito Santo, Deus vai me curar. Não. Aqui diz que a fé, nosso irmão leu ali, a fé nos dá acesso a Deus e dá o acesso de Deus para nós também. Quando você estiver bem falho, você pede perdão, a Bíblia diz que o sangue de Jesus te purifica todo o pecado, 1 João 9. O sangue de Jesus te purifica. Agora, este sangue não só te purifica, como diz ali, restaura a tua comunhão com Deus, Deus pode te ouvir, pode te curar, pode te libertar, aqui e agora. É claro que existe um processo que Deus está nos preparando muitas vezes, Ele não nos dá não porque nós não temos fé, mas para que a gente não se perca. Então tem isso também, só que isso é com Ele. O que nós estamos lendo ali é, a fé que você tem, ele é boa, porque tudo que Deus dá é muito bom. Todo dom descendo do Pai das luzes, de Tiago capítulo 1, é um dom perfeito. Tudo que Deus faz é muito bom, a tua fé é boa, a tua fé te conecta a Deus e através da sua fé, Deus pode te ouvir e te atender. Aqui e agora, não mês que vem, não daqui a 10 anos. A fé que você tem no Senhor Jesus Cristo, Ele pode te ouvir e te atender agora. É claro que você não vai se acomodar, já que Deus me ouve agora, eu vou me acomodar no pouco. Não, você pode ter nível de comunhão, independente de ser abençoado e salvo, você pode ter uma vida de mais paz, mais alegria. Essa melhoria, ela é boa. Mas não é essa melhoria que vai te fazer merecer ou Deus te atender. Deus te atende agora, aqui e agora, pelo sangue de Jesus. Ou seja, o sangue de Jesus é o suficiente para Deus te ouvir em qualquer situação. Por quê? Se você pecou e pediu perdão, o sangue é maior que o teu pecado. Não é porque você está falhando que você se torna indigno da benção. Você está falhando, a graça ela te perdoa e te ajuda a avançar aos poucos. Agora, você pediu perdão, o sangue de Jesus não só te purifica, mas ele te coloca em condição de ser aceito e ouvido por Deus. Cuidado para não colocar o teu pecado, tuas falhas e fraquezas como maior que o sangue de Jesus, ou como, depois que eu mudar todas essas áreas aqui, aí Deus vai me atender. Não, Romanos 5 e 2 diz que por causa do sangue de Jesus, Deus pode, isso é muito importante ter isso muito claro na tua mente. Assim como Jesus pode salvar um bandido na cruz, e pôde curar 10 leprosos que nem voltaram para agradecer. Imagine, agora eu queria que o nosso irmão Marcelo lesse para nós, Romanos 8, 32, veja o que diz ali. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com eles todas as coisas. Isso mesmo. Então, aquele que não negou o seu próprio filho, antes se entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Aquele que fez o mais difícil, deu o seu filho para morrer por nossos pecados, como é que não vai dar prosperidade, cura, bens, paz? Ele fez o mais difícil e não vai fazer o mais fácil.
Ele entregou o filho dele para que através do filho dele nós tenhamos uma vida abundante. Por que não vai dar vida abundante? Isso custou o sangue do seu filho. Agora, isso é o quê? Ele envia o filho dele para quebrar a maldição, para quebrar os efeitos da queda. Se ele não negou, entregou ao Senhor Jesus Cristo, quanto mais ele vai dar junto com Jesus. Ali diz o quê? Ele vai dar o quê? Todas as coisas. Buscar primeiro o reino de Deus e justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então, aquele que nos amou quando nós éramos pecadores, quanto mais agora que somos seus filhos. Filhos perfeitos? Não. Nossa imperfeição é um empecilho para Deus nos ouvir e atender? Não, desde que você esteja confessando com a intenção de abandonar. Aí está o temor do Senhor. Porque se você tiver, quando eu mudar isso, aí não. Não é um refinamento do caráter, não é um aperfeiçoamento que te fará digno de receber algo do Senhor. Você pode receber isso no nível 1. Porque nós nunca vamos merecer. Não é porque nós melhoramos no desempenho que vamos merecer. Isso é presente. A salvação é um presente, as bênçãos são presentes, a santificação é um presente. Temos muito cuidado. Até mesmo o arrependimento, veja só. O arrependimento que a gente fala, o temor, ele é um dom de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 31. E Atos 11, 18, tá, Humberto? O Heitor vai ler 5:31 e você Atos 11, 18, tá? Então, é muito importante compreender que nessa nova vida, Humberto, nada será produzido de nós para Deus pelo esforço ou culpa. Tudo será recebido pela fé de presente. O arrependimento é um dom. É um presente. Você não pode se arrepender. Você diz, Senhor, gera em mim um arrependimento. Senhor, me dá um coração arrependido, quebrantado, temente. Não tente forjar ou fingir ou forçar um coração temente, arrependido. Diga, Senhor, eu estou acostumado com isso, estou viciado nisso. Minha carne ou minha mente está acostumada com isso. Me leva ao arrependimento e Deus vai nos levar ao arrependimento. Mas aí, debaixo de culpa, eu estou na igreja, não posso, proibido, porque eu vou para o inferno, que eu tenho que parar. Aí a pessoa se manufatura um arrependimento, que na verdade é um remorso, que na verdade ela não vai fazer porque não pode, porque o pastor não deixa, porque os irmãos não gostam, mas lá no fundo, eu gosto, mas não posso, porque minha religião não permite. Isso não é libertação. Porque Deus gera o querer efetuar quando nós chegamos diante do Senhor como criancinhas. Mateus 18, 1 e 2 diz, você não pode ser salvo se você não fizer como criancinha, ou seja, um bebê depende da mãe trocar fralda, colocar a mamadeira, senão ele morre. É uma dependência total, absolutamente. E nós dependemos mais ainda para a respiração, para o batido do coração, mais do que um bebê. Só que se a gente ficar maduro, a gente começa a dizer, a palavra de hoje falou que eu tenho que me comportar. Tá bom, a partir de hoje, Carlos, você tem que se comportar. Eu começo a me cobrar, me esforçar e substituir o Espírito Santo. Ao invés de eu receber aquilo do Senhor humildemente, eu começo a dizer que eu já devia estar me esforçando para produzir aquilo, para impressionar Deus com um desempenho melhor. Isto é uma cilada. Cai fora. Esse negócio de melhorar desempenho para tentar merecer algo de Deus ou para tentar impressionar Deus é a pior furada. Tudo que você vê de falho em você, Deus já conhecia, já te amava, já te aceitou, conhecia, e Ele pode não só perdoar, como Ele vai tratar, e às vezes ele demorar meses e anos, Ele entende isso. Não estou fazendo isso para incentivar o pecado, dizendo que realmente é um processo na sua vida, na minha vida. Todos nós temos muitas falhas que estamos confessando diante do Senhor, e se o Senhor vier hoje, nós subimos por causa do sangue de Jesus, porque não estamos brincando com o pecado, mas temos falhas e fraquezas sim. Vamos ver Atos 5:31. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Parabéns, senhor. Tá lendo bem, hein? Opa! Olha só, Deus elevou Jesus a príncipe para dar a nós o dom do arrependimento e o perdão dos pecados. Então, é o dom da justiça. O que é o dom da justiça? É ser declarado inocente, perdoado, salvo, digno das bênçãos, de graça. Dom significa presente que não pode ser comprado, só recebido pela fé. O dom da justiça significa no aspecto passivo. O dom da justiça significa que em Cristo eu sou declarado por Deus inocente, salvo e alvo das bênçãos de Deus. E no aspecto ativo eu recebo o Espírito Santo. O dom da justiça é a capacidade de ter um desempenho mudado, de ter novos
procedimentos, novas palavras, ter a santificação. Isso também é dom da justiça. Então Deus declara você perdoado e salvo em Cristo, e o Espírito Santo vai trabalhando gradativamente para que você alcance essa santificação. Quanto mais essa santificação operada na sua vida, mais paz, amor e alegria. Mas o nível 1 de santificação, Jesus vem e você sobe. A santificação ela vai trazer uma vida muito melhor para você e também galardão no céu. Mas a santificação não é um preço para a salvação. A salvação é pelo sangue de Jesus. Não é você ter que mudar para ser salvo. Você é salvo quando você recebe o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo vai trabalhando a santificação para além de salvo você ser feliz. Porque sem santificação você será um salvo miserável, escravo da angústia, escravo da preocupação, da impureza, do medo, tudo quanto é lixo que estava desde a queda dela. Então o Senhor nos salva, entra em nós e começa a fazer uma faxina, nos libertar de tudo aquilo que é tóxico, que é maligno, que nos denigre, que nos limita, que nos escraviza, para que nós possamos, além de salvo, ser felizes. É maravilhoso isso. Atos 11, 18. Quando ouviram isso, eles ficaram sem ter o que dizer e louvaram a Deus, dizendo: então Deus deu também aos não-judeus a oportunidade de se arrependerem e ganhar a vida eterna. Sim, então Deus deu a eles o dom do arrependimento. Muitas pessoas estão há tanto tempo na igreja tentando parar com coisas que estão acostumadas, viciadas, e isto é veneno, é morte na panela. Isto realmente... A Bíblia diz que se colocar debaixo da lei é maldição. Então, quando eles ouvem uma palavra, eles não misturam com fé. Hebreus 4:2. Eles não misturam com fé. O que eles fazem? Eles misturam com culpa e com esforço. Ah, o pastor está falando que não pode isso, então eu vou parar, eu tenho que parar, porque eu não posso, eu sou crente, eu sou evangélico. Então, e a hora que você mistura a palavra de Deus com culpa e com esforço, você está correndo perigo de cair debaixo da lei. Porque você vai tentar, não vai conseguir, e vai se culpar, e vai tentar de novo, e não vai conseguir, vai se culpar, vai dizer: Deus, só o Senhor pode me mudar. Hebreus 4:2, tá? Só Deus pode mudar. Então, é muito perigoso misturar a palavra de Deus com culpa, cobrança de comportamento e esforço na carne. Nenhum progresso pode ser produzido por nós. Ele é produzido por Deus, em nós e através de nós. Portanto, nada que não foi gerado por Deus vale nada. Nossas obras são trapos de imundícia. Então, às vezes a pessoa ela ouve e ela começa a se controlar, se policiar e se esforçar. Ela pode ter um melhor desempenho, mas lá dentro ela continua gostando. Ela pode parar com aquilo, mas lá no fundo ela... Agora, o seu filho vos libertar vai dar mensagem. Então a operação da graça ela demora mais tempo, Silvano. Por exemplo, se você for para uma igreja de doutrina de homens, daqui a pouco já mudou tuas palavras, tuas vestes e tudo e tal. Você quebra a tua televisão, tá com o machado na televisão, tudo e tal. Muda você rapidinho. Assim é o legalismo. Só que a graça vai demorar bem mais tempo. Mas quando eu produzir lá no fundo, tem um fruto doce. Não, Silvano, radical, chato, rabugento, ranzinza, cobrando. Mas sim uma pessoa que compreende as fraquezas, que sabe chorar com os que choram. Então, a graça demora mais, mas gera pessoas parecidas com Jesus. A lei não, ela muda, mas gera pessoas que cobram dos outros que foi cobrado delas. É uma coisa horrível. É uma coisa maligna. Vamos ver então o que diz Hebreus 4:2, Marcelo. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, Sim. assim como a eles. Mas Certo. a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não chegou a ser unida com a fé naqueles que a ouviram. Tá vendo? Então, a palavra pregada não adiantou de nada, porque não foi misturada com fé. Aqui está a resposta. A fé é a dependência. Deus, o Senhor está falando, isso só o Senhor pode fazer. O Senhor sabe, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu estou falhando. Mas eu creio no teu perdão, porque o Senhor é maior que o meu pecado. Eu estou confessando. 1 Coríntios 11:31 diz que quando eu chamo pecado de pecado, isso não é computado. Nem perco a salvação e nem perco a bênção. A partir dali, o Senhor se torna responsável de me colocar nojo naquele pecado. Ele pode fazer isso. Tudo será feito por ele, do começo ao fim. Aquele que começou a boa obra, no final, vai completar. Por isso que ele diz: olhem como vocês ouvem. Como vocês ouvem. Você não pode ouvir como um pecador. Você tem que ouvir como um filho, herdeiro, um príncipe, um salvo. Quando você ouve o evangelho, sou salvo e posso santificar. Agora quando você fala, eu sou um pecador e eu tenho que ser salvo, aí você errou tudo.
Não é as tuas falhas e fraquezas que é a tua identidade. A tua identidade em Cristo é salvo, aceito, amado, filho, herdeiro. Então, a identidade, ela vem antes da santidade. Deus não vai conseguir santificar quem se vê como pecador. Deus não vai conseguir santificar quem se vê culpado, quem se vê indigno, quem se vê... Deus não tem como santificar. Porque a obra começa em Cristo, quando em Cristo você criou um fundamento. Você já entendeu que em Cristo é salvo, aceito, perdoado e amado. E quando você falhar, o sangue de Jesus te purifica. Você tem isso aqui esclarecido? Agora Deus vai santificar você. Mas no momento que você se sentir indigno, fala, pecador, não existe santificação para o culpado. Existe santificação pela fé. Assim como a salvação é pela fé, a santificação é pela fé. No momento que eu duvido da minha salvação, a santificação para. Porque não existe santificação dos perdidos, existe santificação dos salvos. Então, essa base, o Paulo diz, cuidado para não tirar essa base. Você fez um prédio, você tirou a base e cai todo o prédio. Essa base tem que ficar ali para sempre. Você fez a edificação, criou a base, aquilo ali que sustenta tudo. Então, às vezes a pessoa sobe um prédio bem alto, aí ela começa a ver falhas, defeitos, e fala, acho que eu não sou salvo, acho que eu tenho demônio, acho que Deus não está na minha vida. Quer dizer... Ela pensa que isso é santificação, isso na verdade isso é implosão, porque ela está quebrando os primeiros fundamentos que é, fui aceito em Cristo, foi perdoado em Cristo, meu nome está no livro da vida, Deus me ama, Deus me aceita, se Ele vier hoje por causa do sangue de Jesus, eu sou salvo. Se você perder isso aqui, não tem santificação, tem desespero. Porque a santificação, ela é um efeito daquele que em Cristo começou o processo. Gálatas capítulo 3, 1 ou 3, Silvano? Gálatas 3, 1 ou 3. Então que Deus nos livre, né, Humberto, do extremo do fanatismo e nem da indiferença para com a santificação. Temos aí a moderação de, em Cristo aceito, sou. Deus pode me ouvir aqui agora? Pode. Se Ele vier agora eu subo? Subo. Como é que eu sei que eu subo? Vamos ver isso aqui. Se o Humberto puder ler para mim, 1 João 5. 1 João é lá no final da Bíblia, tá? Depois que o Silvano lê, eu vou pedir que você leia para mim, Humberto. 1 João 5, do 11... até o 13, tá? 1 João 5, do 11 ao 13. Lá no final da Bíblia, tá bom? Antes de Apocalipse, 1 João 5, do 11 ao 13. 1 João, querido, não é Evangelho, não. É primeira epístola, lá no final da Bíblia, tá? Mas enquanto você procura, o Silvano vai ler para nós bem alto, porque está longe do microfone aqui, Silvano. Gálatas 3, 1 ao 13, tá? Ok. Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Ora, não foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero tão somente que me respondais. Foi por intermédio da prática da lei que recebestes o Espírito Santo ou pela fé naquilo que ouvistes? Estais tão enlouquecidos assim a ponto de, tendo começado pelo Espírito de Deus, estar desejando agora vos aperfeiçoar por meio do mero esforço humano? Tá vendo, Silvano? Esse é um perigo que nós corremos sempre. Existem várias ciladas na vida cristã. E uma delas é tentar melhorar-se debaixo de culpa. Toda vez que você ouvir uma mensagem e disser, eu tenho que mudar, eu tenho que parar com isso, você está numa cilada. Porque não é ouvir e tentar fazer, é ouvir e dizer, Deus, é verdade, cobre com o teu sangue e me ajuda agora. Se o Senhor não mudar, eu vou fazer de novo. Se o Senhor não mudar, só o Senhor pode tirar isso de mim e mudar o meu querer efetuar. Se depender completamente de Deus e saber que naquele momento em diante, se Ele vier, você sobe. E naquele momento, se você estiver doente, Ele pode te curar. Se estiver endividado, Ele pode te prosperar. Não há nenhum impedimento, absolutamente nenhum. Porque o sangue de Jesus nos purifica todo pecado. Então, a graça, ela é maravilhosa, Silvano. Porque ela tira de nós toda a culpa e todo esforço inútil, porque o esforço ele vai produzir pessoas cansadas. Jesus chegou para a nação mais religiosa da terra e ele viu ovelhas cansadas e exaustas, totalmente infrutíferas, improdutivas, cansadas, sem santificação, procurando, se culpando, mas elas não estavam parecidas com o Senhor, porque a religião ela pode cobrar comportamento, mas Jesus ele traz vida. Né? Foi o que eu falei em Lucas 8,18, Humberto, que diz, vejam como vocês ouvem. Vejo como vocês ouvem. Eu vou para o inferno. Está ouvindo como um pecador. Nunca mais ouça a Bíblia como um pecador. Você era pecador até receber Jesus. Quando você recebeu Jesus Cristo, eis que tudo se fez novo. Agora você é santo. Essa é a base do prédio, hein? Você perdeu a tua santidade de vista, não tem santificação, não tem mais nada. Essa é a base de tudo. Ouça a mensagem como estou bem, mas posso ficar melhor. Sou salvo, mas posso ser amigo de Deus. Conheço a Deus, mas posso conhecê-lo melhor. Mas não quebra esse fundamento de não dizer, não sou salvo. Aí eu vou para o inferno. Aí eu tenho um demônio. Não quebra esse fundamento. Que aí você acabou com tudo, né? Então não perca isso. É muito importante. 1 João 5,
do 11 ao 13, tá bom? E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é nossa por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Olha, que esse negócio, esses crentes aí, acho soberbo, porque ficam dizendo que tem vida eterna. Como é que vai saber? Só quando chegar lá no céu. Quando chegar lá, pesa numa balança as boas obras de um lado, as más obras do outro, as boas obras pesam mais, então entra. Senão, a gente não vai saber agora, só vai saber quando chegar lá. Mentira! 1 João 5, 11 a 13. Essas coisas eu vos escrevo para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Isso é uma certeza, um documento de posse. Não é um enigma, uma nuvem, um ponto de interrogação. Não existe nada disso. Se você tem Jesus no seu coração, você crê nele, está arrependido dos seus pecados, você tem a vida eterna. Isso você escreveu para que vocês saibam que você, provavelmente terão, quem sabe terão, há uma boa chance de terem. Não, vocês têm a vida eterna. Então isso é uma segurança, é uma âncora, isso é uma coisa maravilhosa, você saber que você tem a vida eterna, que teu nome está no livro da vida, que Deus está com você, e que por causa de todas as tuas falhas e fraquezas confessadas, isso não impede Deus te ver, te ouvir, te atender, te perdoar, te abençoar. Aqui e agora. Ou, quero tanto estar no nível 2, no nível 1, mas aqui no nível 1 estou salvo, Deus pode me ouvir, pode me curar. Não coloque o pecado como um empecilho, porque o pecado é um empecilho. Se você não tem temor, está escondendo, está brincando no pecado, mas você está confessando e temendo ao Senhor, isso não atrapalha em nada. Amém? Pensa nisso, que isso é muito importante, isso é apenas o fundamento. Olha o que ele diz aqui em questão de fundamento, para nós podermos cada um falar um pouquinho. Hebreus. Marcelo, lê para nós, né? Você já estava em Hebreus agora há pouco, né? É? Hebreus capítulo 6, versículo 1. Hebreus 6:1, depois eu vou dar para o Heitor ler e a gente já termina e cada um faz sua pergunta e vamos orar, tá bom? Hebreus 6, versículo 1. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prosseguimos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Então você quer prosseguir, você quer avançar? Não tira o fundamento, o arrependimento pelo sangue e a fé, a dependência da graça para ir avançando. Esse é o fundamento, pronto. Sou aceito, sou salvo, sou amigo, sou herdeiro, estou sentado na região celeste. Não deixe que as tuas falhas confessadas te façam duvidar que você está sentado na região celeste. Porque aí, meu amigo, não tem santificação, não tem mais nada. Se somos salvos pela graça através da fé, então perdeu a fé, perdeu tudo, né? Efésios, Heitor. Capítulo 2, versículo 6, para nós compartilharmos aqui, tá bom? Efésios 2, 6. Então que Deus nos ajude, amados, ter essa serenidade, né, Humberto? Serenidade. Quero melhorar? Vou melhorar. Mas não depende de eu melhorar para Deus me curar. Não depende de eu melhorar para eu ser salvo, ou não depende de eu melhorar para eu ser próspero, Deus me ouvir e atender. Deus pode me atender no nível 1. Porque aquele que não negou o seu filho, pode, através da fé, que tem um elo com o Senhor e o Senhor comigo, ele pode me ouvir. Isso é muito importante, que Cristo, o sangue de Cristo é o suficiente. Irmãos, o sangue de Jesus completa o nosso testemunho. Você sabe que do começo ao fim da nossa conversão, é o sangue de Jesus que faz com que Deus nos ouça, nos atenda, nos perdoa. Não haverá nunca um momento que você acertou tanto, fez tanta coisa boa, que, ó Deus, agora estou com mérito diante de ti. Não, nós não temos mérito. O nosso mérito é o sangue de Jesus. Paulo, ele tentava, Silvano, se esforçava para ter um bom desempenho. Um dia ele descobriu que isso era em vão. Aí ele escreveu lá em Filipenses 3:9, ele falou assim, sabe uma coisa? Eu vou apresentar para Deus uma coisa só para Deus me ouvir, me atender. Eu só tenho uma justiça para apresentar para ele, Jesus Cristo. Ó Pai, por causa de Jesus me ouve. Ó Pai, por causa de Jesus me cura. Ele desistiu de ser aceito por bom comportamento. Que ele sempre falhava, nós sempre falhamos, estamos sempre no vermelho, não vamos ser hipócritas. E aí ele escreveu em Filipenses 3:9, eu vou ser achado em Cristo, nele.
Ele vai ser minha única justiça. Eu não tenho justiça da lei, porque segundo a lei eu já falhei demais e falho. Então Jesus vai ser minha justiça e minha única justiça. O meu único pagamento para Deus me ouvir e me atender vai ser o Senhor Jesus Cristo. Forte isso, né? Por favor, leia para nós Efésios 2, 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar, mostrar nas eras que Assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, ele nos ressuscitou, está no tempo passado, e nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. É lá que nós estamos, e somos salvos pela graça através da fé. Então, não perca de vista a sua natureza, a sua posição, a sua aceitação, o amor de Deus. Chega diante de Deus, Pai, quero melhorar, me perdoa. Mas cuidado, para não chegar, Pai, eu quero melhorar, me perdoa, então o Senhor não vai me atender. Então eu não sou salvo, então eu perdi salvação. Cuidado, isso não te custará salvação, porque a salvação já foi comprada e é um presente de Deus em Cristo. Eu queria pedir para o nosso irmão Humberto fazer uma pergunta ou duas para nós podermos estar aqui participando. Fique à vontade, tá, irmão? Qual o significado do vale dos ossos secos? Isso. A palavra de Deus mostra de uma forma simbólica lá em Ezequiel 37 que Deus falou com Ezequiel e mostrou como estava Israel, um vale de ossos secos, e conforme ele profetizava, os ossos criavam vida. Assim mostra não só Israel, mas como está o mundo. Tudo precisa ser vivificado. O primeiro Adão era alma vivente, o último Adão espírito vivificante. E a palavra de vida é a palavra profética na boca de Ezequiel. Então as coisas elas estão morrendo. E a vida que vai vivificar é a semente profética. Portanto, se uma pessoa está enferma, a única coisa que pode vivificá-la é a palavra profética. Ali está a vida, está a luz, está a palavra. Então é muito importante nós profetizarmos a luz, a palavra, o contrário do que está a circunstância. Então, o Vale dos Ossos Secos fala conosco no aspecto profético que aquilo que está dando errado, que está morrendo, que está totalmente detonado, que está perdido, se há uma promessa na palavra de Deus, aquilo pode ser mudado através da semeadura profética. Em Gálatas capítulo 6, versículo 9 e 10, que tudo que nós semearmos, se nós não desanimarmos, teremos uma colheita. E essa semeadura, ela é um aspecto aparentemente demorado e inútil. Diz a Bíblia que aqueles que levam a preciosa semente chorando voltarão com alegria colher os feixes. Mostra então que a semeadura, a consagração, a espera em Deus, ela é sofrida, mas que se nós perseverarmos será uma colheita e isso será alegria. Então muitas vezes você está passando com uma dificuldade na família, na saúde, nas finanças, isso parece um vale dos ossos secos, mas se você crê que a palavra de Deus é superior àquela situação e que Deus pode agir naquela situação, Deus pode mudar tudo através da palavra, porque a palavra de Deus criou, foi deformada pelo inimigo, agora a palavra ela recria, mas é um processo. Então que Deus nos ajude a não olhar para o Vale dos Ossos Secos como algo definitivo, final, como uma destruição final, mas algo que pode ser reconstruído. Tudo que está dando errado, você que está ouvindo aqui essa mensagem, não importa quanto teus filhos possam estar destruídos aí, o quanto tuas finanças podem estar no vermelho, o quanto tua saúde pode estar desenganado, tudo pode ser revertido, porque Jesus já venceu tudo isso e Ele colocou em nós o Espírito para executar isso. Então Jesus venceu isso na cruz e através de nós que somos oficiais de justiça, nós executamos isso e o mal vai sair, porque o mal não tem vontade própria, não tem livre-arbítrio. Deus não deu a febre o livre-arbítrio para escolher se sai ou não sai, deu a nós o livre-arbítrio. Mas quanto à doença, ao mal, o diabo, ele não tem escolha, ele só tem que receber o fogo e sair. Portanto, o Vale dos Ossos Secos significa tudo aquilo que está morrendo na sua vida, tudo aquilo que não tem vida, tudo aquilo que está seco, tudo aquilo que está sendo destruído. E Deus reconstruiu e Ele disse para Ezequiel, você crê que eu posso, Ezequiel? Ezequiel falou, o senhor que sabe. Não aconteceu nada enquanto eles estavam nesse diálogo de, você crê que eu posso? O senhor que sabe, Deus. Aí Ezequiel diz assim, Ezequiel 37:7, quando eu falei, conforme o Senhor falou comigo, quando eu falei, conforme o Senhor falou comigo, os ossos começaram a se juntar. Então, uma hora a palavra fala conosco, a fé vem pelo ouvir. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, mas a fé se manifesta pelo falar. Aqui está a perfeição, Cristo em nós, esperança da glória. Amém? Mais alguma coisa, meu irmãozinho? E por que as pessoas voltaram à vida?
aquelas que voltaram depois que Jesus na cruz. Existem 2 tipos de ressurreição. Por exemplo, a ressurreição de Lázaro, ele morreu e voltou para essa vida aqui. Mas ele morreu de novo, não é verdade? Então todos aqueles que Jesus ressuscitou morreram de novo. Então tem a ressurreição, que é assim, ó, aquela ressurreição da pessoa está em coma, ou ela morre, você olha, ela ressuscita. Mas esta é física. Ali, nós vemos ali, quando Jesus, ele ressuscitou, que ele morreu na cruz ali assim, ó, diz que muitas pessoas estavam nos túmulos, saíram e foram vistas na cidade. Se elas foram vistas na cidade, eu creio que como Lázaro, com o corpo físico. Agora, se algumas ressuscitaram em corpo espiritual, você sabe como é quando a gente morre? Não fica na cidade, ele já sobe, o anjo pega e já leva. Então eu creio que essas pessoas citadas aí no texto, e quando Cristo deu o brado, muitas pessoas que estavam mortas foram vistas, saindo do túmulo e aparecendo na cidade, elas estavam mortas recentes, eram defuntos frescos, sabe? Então eles saíram, não como Walking Dead, eles saíram vivos. Voltaram para o corpo à vida, eles tiveram a oportunidade de serem salvos, porque quem sabe morrer sem salvação, então Jesus quer salvar, né? Agora, aqueles que foram ressuscitados que estavam, porque você sabe que antigamente, lá em Lucas fala sobre isso, que o seio de Abraão estava aqui, o inferno estava aqui, ó, dava para ver do inferno para o céu, do céu para o inferno. Mas quando Jesus morreu, ele pegou aqueles que estavam ali do lado do Hades, no seio de Abraão, e levou até o paraíso. Então esses são aqueles também que quando Jesus morreu, foram ressuscitados e levados com Jesus ao paraíso. Alguns foram levados, então, sem corpo, para o paraíso, esperando um corpo glorificado, e alguns ressuscitaram e apareceram na cidade. São pessoas que tinham morrido e que voltaram à vida. Amém? E a Bíblia não fala em reencarnação, fala em ressurreição. A reencarnação, como muitas doutrinas falam, até o Espiritismo, é como você morrer e depois nasce em outro corpo. Não, a Bíblia diz em Hebreus que foi destinado ao homem viver uma vez só. Depois disso vem o juízo. Então não existe na Bíblia reencarnação, tem ressurreição. Mas nós passamos por essa terra aqui somente uma vez. Amém? Sua pergunta, missionário Heitor. Como que a gente se sente em um ato profético? Como que a gente Se sente em um ato... em um ato profético. Olha, são níveis, né, Heitor? Um ato profético, principalmente o que a gente sente primeiro é fé. Porque se é um ato profético, tem que ter fé. A Bíblia diz que tudo que não é de fé é pecado. Então a gente não pode fazer um ato profético imitando outra pessoa. Isso aí não é um ato profético. Isso aí é apenas um teatro. O ato profético é o seguinte: a fé vai entrando em nossa vida, vai entrando em nossa vida. A fé vai entrando em nossa vida. E chega uma hora que, como Ezequiel fez, ele consegue falar com fé. O ato profético é o seguinte: a boca fala, o coração está cheio. Mateus 12:34. Então, você pega uma vasilha e vai enchendo de água, chega uma hora que transborda, sai para fora. Então, quando você ouve pouco a palavra de Deus, tem um pouquinho de fé no seu coração, e você vai ouvindo a palavra de Deus, vai ouvindo a palavra de Deus, a fé vai transbordando. Chega uma hora em que essa palavra, ela se transforma em sua palavra. E aí você fala, você vê a febre, alguém diz assim: em nome de Jesus, sai essa fé. Sai dessa febre, não essa fé. Sai essa febre. Sai essa febre. E a febre sai. Isso é um ato profético. Ato profético é quando você coloca a tua fé em ação e dá resultado. Quando você coloca a tua fé em ação e algum resultado acontece, isso é um ato profético. Certo, irmãozinho? Deus te abençoe. Marcelo, suas 14 perguntas. O que é vida eterna? O que é vida eterna. Leia para mim, por favor, Humberto, 1 João 5, do 11 ao 13. E leia para mim, por favor, João 17, 3. Primeiro João 5. Do 11 ao 13. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa é a vida. É a nossa por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. A vida eterna é Jesus em nós. Jesus entrou no seu espírito, o espírito estava morto, foi ressuscitado. Foi ressuscitado para sempre. Uma vida eterna é uma vida que não tem fim. Você vai estar para sempre, não vai sentir velhice, canseira, sono, doença, tristeza, nada. O teu corpo vai estar sempre jovem, forever young.
para sempre. Você vai estar jovem para sempre, com paz, com amor, com alegria na presença do Senhor e com todos aqueles que foram salvos. Por isso, ore pelos seus familiares, para que todos estejam lá. Que vai ser uma maravilha ter todos os seus parentes lá com você, né? E a vida eterna, então, ela é a pessoa de Cristo em nós, estando no nosso espírito, e ela é eterna porque ela não tem fim. Uma vida eterna é uma vida sem fim. Ou seja, você vai viver para sempre no paraíso com o Senhor. Tá certo? Vamos ver João 17:3, missionário Heitor. João 17:3. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é conhecer a Deus e o seu Filho Jesus Cristo. Aí começa a vida eterna. Não existe vida eterna se você não crê em Deus e não recebe Jesus no coração. A vida eterna, então, significa você ouvir o Evangelho, crer que Deus enviou Jesus Cristo, receber no seu coração. Qual o próximo passo? O batismo nas águas. Então, a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Então, isto é, a vida eterna é o nosso relacionamento com Deus. Não é apenas crer em Deus, mas receber no seu coração. Em João 12 diz que todos quantos o receberam, deu-lhes a vida eterna. Então, receber o Senhor no coração e depois manter essa fé através da palavra, da oração, da comunhão com os irmãos. É como uma plantinha, a fé você vai regando, vai cuidando, ela vai mantendo e vai crescendo. Tá certo? Sem dúvida, né? A vida eterna é Jesus Cristo no teu coração. Deus está observando a gente 24 horas? Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Onipresente significa que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. A gente não pode compreender isso porque a gente está em um lugar só. Mas como que Deus pode conversar com 200 mil pessoas ao mesmo tempo? Então ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onisciente, ele sabe tudo de todos. Ele sabe a vida de todas as pessoas que passaram por essa terra, tudo que elas pensaram, falaram, desde que elas nasceram até que elas morreram. É onisciente, ele sabe tudo, sobre tudo, o tempo todo. Então, onisciente, onipresente, né? E onipotente. O que é onipotente? Não há impossível para ele, ele pode tudo. Só não pode mentir porque ele não quer mentir. A Bíblia diz que é impossível que Deus minta, né? Então, Deus está vendo tudo o tempo todo. A questão é, como ele está vendo? Com um olhar tirano de miserável, que te tá com um raio na cabeça. Não. Ele está vendo o tempo todo, mas para salvar, perdoar, curar, libertar, ajudar. Deus não ele não olha assim, dizendo assim, erre para você ver se não está com um raio e não arranca tua cabeça. Quer ver? Quer ver? Não é um Deus que olha com um olhar de ódio e de cobrança, mas um Deus que olha para você porque te ama, não tira os olhos de você, porque quer te ajudar, porque se importa. Ou seja, qualquer pessoa às vezes vai ter tempo para você, pessoas não vão ter tempo para você, não porque elas não querem, mas porque têm as suas atividades. Deus é o único que está 24 horas olhando para você, interessado por você, escuta os seus pensamentos, se interessa por você, ama a tua voz, e em qualquer momento que você pensar e falar com ele, ele está te ouvindo, te atendendo e ama ouvir a sua voz. Então essa onisciência de Deus é no sentido de querer nos servir, nos ajudar, nos abençoar, nos curar, nos consolar, falar conosco, tirar nossos medos. Então Deus, ele está por nós, não contra nós. Ele não é o nosso inimigo, nem é alguém que quer nos destruir, é alguém que quer nos ajudar. Amém? Então esse olhar de amor não é para nos policiar, mas para nos ajudar. Feito? Jesus, quando era jovem, ele já era tentado pelo diabo? Com certeza. Não na intensidade máxima, porque ele só recebeu o Espírito Santo com o batismo do Espírito Santo, quando ele foi tentado. Você pode ver ali que ele foi tentado depois ali, após o batismo, ali quando ele tinha 30 anos. Então foi a tentação máxima ali. Mas ele sempre foi tentado, desde pequeno, numa situação limite. Porque a Bíblia diz que ele nunca pecou. E como todo jovem tem oportunidades para pecar. Então Jesus foi tentado? Foi. O ápice da tentação foi com 30 anos. Mas como jovem ele foi tentado. E se ele venceu, imagine nós que temos o Espírito Santo. Então naquilo que somos tentados, nós podemos fazer 3 coisas. Disfarçar e esconder. Parar e ficar se culpando. Eu queria, mas não posso. Queria, mas não posso. Ou dizer, Deus, eu tenho isso aqui, é pecado. E Deus sabe. Ele não precisa esconder de Deus, porque Deus sabe. Me perdoa, me ajuda, muda o meu coração, me transforma. Então, ou nós desabafamos com Deus,
ou nós nos esforçamos e ficamos sentindo culpa, ou escondemos e pensamos que porque as pessoas não estão vendo, Deus não está vendo. E aí, na verdade, isso não resolve, porque o diabo também está vendo e ele quer nos destruir. Certo? Valeu, amigo? God bless you. Ellen, a paz. A paz. Tem aquela coisa, né, que quando o pastor começou Deus pode nos ouvir hoje? Oi? Deus pode nos ouvir hoje e curar hoje. Mas é que as pessoas assim ficam naquela coisa de obediência, né? Obediência. Isso que me deixa furioso. Você falou tudo. Irmão, quando eu ia nas igrejas que eu pregava, eu falava, irmão, o que Deus está falando? Você aprende no colégio A, B, C, D. E aqui, O, B, D, C. Irmão, a obediência não vem em primeiro lugar vem a fé. Porque a obediência da fé é Romanos 1,5. Então ele, pastor que prega muito obediência, cuidado com ele, porque ele é um legalista. Porque Deus não quer obediência, Deus quer fé. A obediência é produzida por ele. E quantas pessoas são presas nisso, né? Sim, no comportamento, desempenho, né? Sim. E deixam, na verdade, de ser livre, né? Não consegue, é uma vida cristã tensa, porque está sempre medindo o seu comportamento para ver se merece a bênção. Transfere um pouco daquilo que aprendeu do pai e da mãe. Conforme o meu comportamento será minha bênção. Então transfere isso para Deus. Tipo, se eu melhorar o meu desempenho, se eu parar com isso, Deus vai me abençoar. E quando na verdade a bênção não depende do desempenho. A bênção, ela é já no nível 1 em Cristo. É isso. Humberto Gouveia. A paz, boa noite a todos. Que a nossa salvação depende do nosso comportamento, né? Que mesmo no nível 1 você já está salvo, e que não são por nossas atitudes, nosso mérito, mas é o sangue de Jesus, né? E aí me veio, Deus falou me veio à cabeça aquele que recebe a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Romanos 5,17. Então o dia que a gente recebeu, Jesus entrou na nossa vida. Sim. Pelo sangue de Jesus nós somos salvos, e aí começa aquele processo que a gente vem falando, e é esse processo que cada um de nós todos estamos até... Para melhorar mais ainda, mas não para ganhar a salvação. Não para ganhar a salvação, mas para termos esse... para reinar em vida mesmo. Para reinar em vida. Para reinar em vida. Que adianta rei que se vê contigo, né? Já que esse estudo está sendo bastante para jovens, assim, né? Queria que o senhor explanasse um pouco mais sobre essa. Não depende do nosso comportamento. Ao mesmo tempo, a partir do momento que você tem o Espírito Santo, vai aparecer um comportamento. Você vai querendo mais uma vida cada dia mais com Deus, né? Sim. E é natural isso, não pode ser uma coisa forçada. Não pode. Em Tiago 4,4 diz, né, que aqueles que amam o mundo se tornam inimigos de Deus. É isso que eu queria chegar, assim. Que nem para jovens, principalmente, para todos nós, né? Mas para jovens, principalmente, essa linha do... O que seria o fator mesmo? O amar o mundo se torna inimigo de Deus. Isso. Você entendeu? Tipo, porque hoje é um bombardeio, que nem eu vou usar agora o exemplo de agora. A internet. A internet, né, agora. Hoje, pegar de cada 100 jovens, de crianças mesmo, de 5 a 20 e poucos anos, só se fala do filme da Marvel, né, esse Ultimato. É o assunto nas escolas e tal. E você ficar idolatrando... E esses heróis da Marvel são demônios. São demônios. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Eu acho muito interessante, porque tem muito jovem que está ouvindo isso daí. É tão simples, Humberto, porque como a graça nos conduz, ele nos deu uma capacidade chamada paz. Você está em paz, você está no passo do Espírito. Você não está negligente porque você confessou aquilo e Deus está trabalhando naquilo. Se você está se cobrando demais, tentando parar com a Marvel, você é viciado na Marvel, você também não está no passo da graça. Então, a paz é o hábito do nosso coração pelo seguinte sentido. O que é amar o mundo é quando você pode largá-lo e decide teimar. Aí, você teima com o Espírito, você perde a paz. Aí está, é tão fácil. Naquilo que Deus quer me libertar, ou já me libertou, e eu teimo, eu perco a paz. Eu perco a paz, e isto é uma evidência. O ímpio não tem paz. Então, portanto, todos aqueles que teimam com o Senhor, que estão teimando com o Senhor, não têm paz. Por isso, fica muito fácil um cristão que está no passo da graça, se ele está confessando,
pedindo para Deus tirar aquilo da vida dele, ele vai ter paz. E essa paz significa que Deus está trabalhando naquela área. Porque eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quem é que vai tirar de nós o vício do cigarro, o vício da internet, o vício da impureza? Todos esses vícios é o Senhor. E como eu sei que realmente tudo está entregue, eu estou no passo da graça. É a paz. Portanto, não podemos colocar tudo numa caixinha, todos os jovens, e dizer, é assim, 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 assim. Não é assim que funciona. Porque alguns vão demorar mais tempo, porque o Senhor vai trabalhar nessa complexidade da alma de um ou de outro. A questão é que se você for sincero de Deus e temente, está entregando de fato com a intenção de abandonar, Deus vai te dar um sinal verde de paz no seu coração. Você vai orar, você sente paz. Se eu perguntar, você está salvo? O Espírito fala, sim, você é salvo. Agora, tenho dúvida de salvação, não tenho paz, vivo cheio de medo. Ei, meu amigo, vamos fazer uma oração de libertação aí, porque o teu coração está nos ídolos. Então, Humberto, Deus é tão lindo que ele não deixa ter paz os teimosos. Os teimosos e negligentes. Por isso, nesse ponto, os jovens que estão ouvindo neste ponto aqui, primeiro é dar crédito à pregação. Se o pastor está falando que isso é pecado, não é, minha opinião, não chama. Se um dia que você achar que a pregação é a cabeça do pastor, a opinião do pastor, aí você já está pecando contra o Espírito Santo. Porque muitas pessoas, a opinião do pastor Carlinhos. Irmão, o dia que você achar que eu estou pregando é a minha opinião, sai da igreja, porque você está ouvindo homens. Agora, o dia que você fala, não, o que ele está pregando está aqui na Bíblia, é Deus que está falando nessa palavra. Então aí é maravilhoso. Mas a pessoa sai pela tangente e quer dizer, eu não acho. Na minha opinião, os Heróis da Marvel é só uma ficção, é só uma brincadeira, não tem nada a ver. Tá, você acha, quer viver de achismo ou quer viver da Bíblia? A Bíblia fala em Tiago 4,4. Agora, quando eu descubro uma ferida na alma que é a idolatria, que não herdará o reino dos céus, eu vou ter que ser sincero de Deus, e Deus, isso é pecado, eu não consigo largar isso, mas eu quero que o Senhor tire isso de mim. E você vai orando, daqui a pouco Deus tira. Entende? Porque realmente, como o Humberto falou, é um vício. Hoje em dia as pessoas preferem viver na ficção, na mentira, no engano. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens preferirão ouvir a mentira do que a verdade. Você manda um áudio de verdade, a pessoa não quer ouvir a verdade. Mas a mentira, que é a ficção, que é o engano, as pessoas gostam. Então esse apetite pela mentira mostra que o inimigo está tentando destruir a vida daquela pessoa. Muito legal. É importante isso. Que eu queria essa explicação. Que Deus nos ajude, né? O temor do Senhor. Isso é que às vezes as pessoas acham, eu sou livre para fazer isso. Sim. E na verdade não, né? Você é livre a partir do momento que isso não me domina. Então eu posso dizer não aí. Porque chamar de liberdade o capeta no cangote é uma espécie de loucura. A graça, ela nos deixa livre de tudo que é do diabo. Tudo que é do diabo. A graça veio para nos libertar de tudo que é do diabo. Agora, eu me entrego ao diabo, sou escravo do diabo e digo, eu sou livre para fazer isso. Não, Jesus te libertou para você ser livre do diabo, não para você usar a graça como desculpa para dizer agora, eu uso cocaína, mas eu sou livre, eu posso usar. Não, a cocaína é uma escravidão que vai destruir a tua saúde. Então isso não é liberdade. A liberdade que Deus nos chama, eles não colocam embaixo de escravidão. A liberdade, tudo aquilo que te tolhe, que te denigre, que te enferma, que te deprecia, que te diminui, que te escraviza, isso não é liberdade. Então o diabo, ele escraviza a pessoa e chama isso de liberdade. Eu sou livre para pegar meu carro 100 por hora, para me drogar, para mentir. Não, isso não é ser livre, isso é ser louco. Livre é ter paz, amor e alegria, amém? Não, só complementando. Fica à vontade. O fato de você estar... beleza, é um momento de distração com a minha família. Vou lá, vou assistir. Até quando que eu sinto? Lógico, você falou sobre a paz. Exatamente. Mas aquele momento, também quando você nota que você só fala daquilo, e a boca identifica o que você está cheio. Né? Agora, se você encarou aquilo como um hobby, como uma coisa assim, tipo, que nem eu li um gibi, mas daqui um mês, tipo, aquilo ali não mudou, não interferiu, eu não fico alimentando. Né? Por isso que eu te falei que não são todas as crianças, Humberto, que estão na teimosia. Porque, veja bem, para mim, muitas coisas Deus suportou por um tempo, porque para mim era um hobby. E Deus falou, eu vou mostrar para ele que não é um hobby, é um vício. Até que Deus me comprove que ele é um vício, ele vai colocando em banho-maria. Ele não vai usar de rigor comigo, eu subo no arrebatamento. Então, para mim, estimável é um hobby. Hoje eu digo, para mim, estimável para mim é uma nojeira, uma mentira, uma coisa que eu absolutamente não perco meu tempo com aquilo. Agora eu não vou colocar isso como regra para toda eles funcionar. Eu vou colocar julgo sobre as pessoas. Tem pessoas que recentemente chegando na igreja, para ele é um hobby.
Então não posso dizer, não é um Hobby. Ei, Deus que vai tratar com ele, vai mostrar que não é um Hobby. Quem começa é o Espírito Santo. Então, para muitas pessoas, eu suporto o tempo da meninice, da infantilidade, e durante muito tempo, aquilo que para você ainda não, você não está entendendo aquilo, Deus vai ter paciência com você. Mas depois que você rompe aquilo, depois que você já largou o cigarro, dizer que o cigarro é um hobby, já não é mais um hobby. Então, tem coisa assim que pro Heitor até é permissível, até Deus fala assim, olha, mas para mim já não é, entende? Porque Deus trata cada um conforme o que ele revela, conforme ele trabalha. Então nós não podemos colocar tudo um peso, mentira, sabe? Colocar com o general contra todo mundo, quebra a televisão. Não é assim que funcionam as coisas. Sim. Agora, nós temos que mostrar para as pessoas, é importante estar orando e se entregando a Deus, porque se ele se entregar a Deus e orar, Deus vai falar com ele. Sim. E vai começar a trabalhar. A partir do quê? A partir do hobby, para isso é perda de tempo, isso é pecaminoso, isso é algo que você pode abrir mão. Mas isso quem vai fazer é o Espírito Santo. Nós podemos colocar já numa caixinha que para aquele a pessoa que vê futebol lá, que para ele é um hobby, eu vou dizer para ele que ele vai para o quinto dos infernos. Porque de repente ele não vai para o quinto dos infernos. Ele simplesmente, aquilo ali para ele é o que ele estava acostumado, chegou na igreja e gosta de futebol. Agora, até o Senhor mostrar para ele competições, isso é ponto do iceberg, uma pessoa larga o futebol e é competitivo em tantas outras coisas, não é verdade? Então que Deus nos ajude a respeitar a meninice, a adolescência espiritual, não sendo conivente, alisando, mas permitindo com que o Senhor trabalhe suavemente, não a ferro e fogo, porque se nós pegarmos um adolescente e dizer que tudo que para nós, que nós conseguimos ver, não presta, dizer para ele, não presta, não faz, sabe, nós estamos tolhendo. Eu acho que a própria criança, você orando por ela, impondo as mãos e pedindo para ela orar, Deus vai falar com ela e aos poucos ela vai perder o interesse naquilo ali. Glória a Deus. Amém? Obrigado. Amém. Deus abençoe. Silvano. Amém. Glória a Deus. Na verdade, eu não tenho nenhuma pergunta específica, mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade e agradecer. Amém. Sabe? Agradecer mesmo, porque esse tempo que a gente tem passado aqui, muito bom. Ele é muito bom. Muito bom. Sabe? Eu vejo o Marcelo se interessando, Sim. ele buscando fazer esses questionamentos, Sim. a gente não sabe o que ele está rolando, não interfere, sabe? E aí a gente chega aqui, o Humberto, o Heitor também, e participam e leem a palavra. Sabe? Isso é sadio. É sadio. Sabe? Só coisa boa. Só coisa boa. Né? Então eu gostaria de agradecer mesmo. Amém. Agradecer a Deus por essa oportunidade e por todos nós, né? Podermos estar aqui, podermos, né? Sim. A cada 15 dias pelo menos. É, né? muito bom. Então, Obrigado, Deus. E uma coisa dentro disso aí, Silvano, que o Humberto falou, há muitos pastores ultra mega xiitas que eles descobrem o pecado e depois querem viver a vida dos filhos, tolhendo, proibindo, quebrando, queimando, e esses filhos depois crescem, eles não viveram, os pais roubaram, eles vão se tornar piores elementos do que aqueles outros. É como o efeito panela de pressão, você tampa, depois explode. Então esses pastores religiosos que tudo é pecado, 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 e sufoca as crianças e proíbe tudo, essas crianças elas vão se revoltar porque elas não tiveram uma experiência pessoal de que aquilo não é bom para elas, e abrir mão porque elas quiseram. Os pais não deixaram respirar, não deixaram elas descobrirem que aquilo é pecado. Mas eu já disse, porque eu disse que é pecado. Não é assim que funcionam as coisas. Deus não age dessa maneira. Então, Humberto, é um grande desserviço esses pastores radicais, xiitas, meio fanáticos, porque eles querem transformar os seus filhos segundo a sua mentalidade. Eles já viveram, eles já sabem, eles já viram, mas a criança ainda não viu. Então, o Senhor é que vai mostrar. Vamos dar tempo para que a criança caia em si. Não tente fazer uma lavagem cerebral no seu filho, porque isso é pecado. Tão pecado quanto o que ele está cometendo, até maior, porque é uma invasão de privacidade, você forçar a criança a fazer porque você está vendo que é pecado. Mas deixe ela ver que é pecado, deixe ela ter uma experiência com Deus. Amém? Amém. Ivan. A paz a todos. Um dos nossos papéis também é interceder por eles, né? Porque muitas vezes o nosso ficar falando no ouvido deles só vai irritar, só vai cansar, só vai nos irritar, né? Então a intercessão é muito importante nessa fase, em todas as outras, né? Aproveitando aqui, hoje eu tive que ir num pronto atendimento, não estava muito bem, e daí fui num pronto atendimento. Eu acho que a minha consulta deve ter durado menos de 5 minutos, né? E
ela em momento algum, assim, quis saber a causa do que eu estava sentindo. Ela só queria saber os sintomas. E qual o remédio melhor? E qual o remédio melhor. E daí já me indicou, né? Falou, não, você vai tomar um soro, uma injeção, e se não melhorar, nós vamos ver outros remédios. E trazendo isso para nossas igrejas, para algumas doutrinas, tem muitas igrejas que elas não estão querendo saber a causa do que está levando um novo convertido, ou até mesmo muitas pessoas que já estão na estrada muitas vezes, né? Que estão lá, elas querem curar os sintomas só. O que você está sentindo hoje? Sim. Ah, você está com problema no dinheiro, na parte financeira, então vamos fazer um culto de prosperidade. Né? Vamos fazer um culto então de libertação, de não sei o que, as batidas na porta, né? E ninguém quer saber a causa. E muitas vezes a causa são brechas que estão dando, são pecados escondidos, né? Mas parece que é proibido falar isso dentro de algumas igrejas. Né? Como que eu vou falar que o irmão ali está com pecado escondido, vou estar apontando? E não é o verdadeiro amor, a verdadeira doutrina de Deus é isso, né? Nos livrar de todo pecado, né? Nos cobrir com o sangue de Jesus, né? E isso eu vejo que está levando muito novos convertidos, até mesmo os jovens, né? Que estão entrando na igreja ou estão começando a sua vida cristã, eles estão fazendo novos convertidos enganados, né? Sim, e por pouco tempo, sabe por quê, Ivana? Se você não corrigir o jovem e permitir que ele misture mundanismo com evangelho sem arrependimento, daqui a pouco o evangelho fica sem interesse, ele desvia e depois ele diz, eu conheço o evangelho, não conheceu, e ele descarta para sempre. Então vira até satanista. Então se você não corrigir o pecado na igreja, a pessoa depois que ela sair da igreja, nunca mais ela volta. Sim, vão ser, né, adultos continuando com essa mentalidade, né, de que não é pecado, é problema, que né, é assim mesmo, e vão sendo enganados até quando? Até quando Jesus voltar e falar, aqui não, né, você... E daí, mas gente, eu vivi a minha vida toda na igreja. Só que a culpa dele foi terceirizar, maldito homem confia no homem. A Bíblia diz que cada um de nós tem que ter comunhão com Deus. Então eu te digo uma coisa, Ivana, uma pessoa que está numa igreja com falso profeta, ela será tão culpada quanto o falso profeta. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 ao 12, diz que Deus entregará a um falso profeta aquele que não tem um coração correto. Porque se a pessoa tiver um coração correto e estiver diante de um falso profeta e clamar por Deus, Deus vai tirar ela de lá. Então uma pessoa que morre numa seita enganado é porque, tal como é o sacerdote, assim é o povo. Ele está ali porque o que o pastor está falando é o que ele quer. O que ele quer é o que o pastor está falando. Então isso é uma unidade de alma. Então geralmente a gente tem dó, claro que a gente ora, mas a grande maioria das pessoas que estão enganadas pelas religiões é porque elas não querem Deus mesmo. Então se a pessoa estiver enganada por um falso profeta, uma falsa igreja, ele não vai para o inferno, porque a Bíblia diz que aquele que clamar ao Senhor, o Senhor se revelará a ele e vai tirar ele daquela seita. Então geralmente os sectários eles têm uma união de alma muito grande, porque se ele for sincero, Deus tira ele de lá. Ui! Amém. Amém. Concluiu então? Vamos orar então. Vamos orar. Let's pray. Pai, perdoa os nossos pecados, cobre com o teu sangue e trabalhe em nossas vidas, para que possamos viver essa vida abundante que o Senhor tem para nós, descortinada gradativamente. Queremos destruir agora, pois nos foi concedido o poder para isto. Queremos destruir agora toda enfermidade, infecção, dores no corpo e na alma. E temos essa autoridade para arrebentar todas as obras do diabo. Toda dívida, falta de dinheiro está proibida em nossas vidas, mas sim que sobre 12 cestos cheios, pois é isso que o Senhor tem para nós. Pai querido, quero profetizar unção, dom, graça, paz, alegria, a bênção na família, e que tudo vá bem, principalmente a nossa comunhão contigo em níveis cada vez mais profundos. Toda obra de Satanás que esteja porventura em nossas vidas. Se dermos brecha, Pai, perdoa, cobre com o teu sangue, fecha as brechas agora. Eu digo, Satanás, sai de todas as áreas, as 7 áreas em que você entrou ou porventura tem entrado. Eu te proíbo, te arranco, te expulso e mando fogo. Resisto com fogo agora. Desapareça os sintomas e a causa não ficará nem raiz nem ramo. Em nome de Jesus. God bless you.